Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para a sua carreira na área de SEO, que é você se colocar como um profissional de SEO estratégico. Sim, é muito comum que os profissionais eles se apeguem a checklists, validações de itens técnicos, etc. Mas a nossa profissão não se resume somente a um puro e mero checklist de itens técnicos. A gente precisa ser muito mais esperto, ou seja, estratégico na hora de aplicar os nossos conhecimentos em SEO dentro dos projetos que nós estamos trabalhando. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de eu entrar aí no assunto propriamente dito, não se esqueça que nós temos a nossa comunidade no Telegram, onde eu envio os materiais das lives, avisos também dos vídeos novos que saem, as minhas participações em outros canais e programas aí pelo YouTube e internet afora. Então não se esqueça de fazer parte do nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você estiver passando aí no Instagram, me segue @Daniel Imamura, que eu também tiro várias dúvidas lá em caixinhas de perguntas, inbox, pode mandar que sempre que eu posso eu estou respondendo, beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora então sobre como se posiciona um profissional que ele é estratégico, né? Um profissional que ele é estratégico, ele tem, vamos dizer, algumas características, vamos começar por isso aí. Então, o que caracteriza um profissional ele ser estratégico? O primeiro ponto é que ele não foca apenas em uma métrica, um dado, algum item específico ali dentro do trabalho dele, como por exemplo, ele não se apega somente a sessões, o número de visitas ao site, porque tem profissionais que falam, se eu estou trazendo visita para o site, tá bom. Não necessariamente, porque dependendo do objetivo do seu cliente, trazer um monte de visitas, mas não realizar uma venda, ou ser uma visita de baixa qualidade, talvez você não está colaborando com nada com o objetivo do seu cliente. Ou ainda, o número total de palavras-chave está aumentando na minha gestão aqui do meu projeto de SEO. Certo, mas elas estão ficando na primeira página? Elas estão gerando novos negócios para o seu cliente? É isso que faz um profissional ser mais estratégico. Ele entender que não basta olhar para um número isolado ali e falar, excelente, subiu as visitas, quer dizer que o meu trabalho está feito. Ou, eu tive um bom posicionamento, o meu trabalho acabou. Não importa qual que é a palavra que eu escolhi. Muito pelo contrário. Um profissional que ele é estratégico, ele analisa o cenário do negócio do cliente e a primeira coisa que ele entende é como que o meu cliente pode ganhar mais dinheiro, faturar mais com o meu trabalho de SEO. Isso te torna um profissional estratégico. Por quê? Você vai olhar lá e entender onde que você pode contribuir para que o seu cliente possa faturar mais. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para você entender como dá para diferenciar bastante. Por exemplo, se você tem um cliente que ele é um e-commerce vende produtos, então o que você precisa fazer? Trazer visitantes interessados nos produtos do seu cliente para que quanto mais pessoas interessadas entrem na loja, mais chances de realizar uma venda o seu cliente tem. E até daqui a pouco eu vou mostrar uma planilhinha que eu usei hoje numa live que eu fiz lá no canal da minha agência e faz muito sentido para a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Eu vou mostrar o cálculo para você entender o impacto no faturamento, por exemplo, de uma loja virtual. Agora vamos pegar assim um site de notícias, um portal de notícias. Você sabe como que um portal de notícias normalmente, não é uma regra, mas normalmente ganha dinheiro? É através da publicidade. Então, quanto mais pessoas você trouxer para o site, legal, isso é positivo. Mas não basta simplesmente trazer um alto volume de pessoas. Você também precisa trazer um alto volume de pessoas que navegam no site por mais tempo. Por quê? Na hora de montar o Media Kit para poder cobrar pela publicidade no site, esses são dados que ajudam muito o seu cliente, que é um portal de notícias, a cobrar mais caro, né? Ou seja, faturar mais a cada publicidade que ele vende. Por quê? Se ele tem um alto volume de pessoas, mas elas ficam 10 segundos no site, 5 segundos no site, isso é ruim. Agora, se ele tem um alto volume de visitas e um alto tempo de navegação dentro do site, sei lá,
10 minutos, já vi sites com quase 20 minutos de tempo de navegação. Então, aí sim, você tem um pacote completo, onde tem muita visitação, com alta qualidade, e aí o anunciante vai pagar mais caro, porque ele sabe que ali tem uma visita de extrema qualidade e que pode querer consumir os produtos ou serviços que ele está querendo veicular neste portal de notícias. Então, tá vendo? Isso é ser estratégico, você conseguir entender como que o seu trabalho de SEO vai trazer o visitante adequado, certo, para gerar o faturamento para aquele cliente. E agora eu vou mostrar aqui na minha tela justamente aquela continha para ficar bem mais claro, e também eu vou mostrar um outro item aqui que é relacionado ao market share, que é bem importante a gente entender que posicionamento é importante, mas a gente pode ser muito mais estratégico. Essa aqui é a planilha que eu utilizei hoje na live que eu fiz lá no canal da Consultoria Digital, que é a minha agência. E aqui tem um exemplo do SEO, né? Quando a gente faz a atividade de SEO, a gente tem aqui um número de visitantes que a gente vai atrair, a taxa de conversão e qual que é o impacto que isso vai trazer lá no final. Como que você entende isso? Como que você faz os cálculos? Eu já mostrei aqui, tem vídeos específicos disso aqui no canal, mas eu vou repassar rapidinho porque é muito importante e é super simples de você entender. Para você entender como que você atrai 10 mil pessoas, você vai fazer um cálculo que é o seguinte: você vai pegar o volume de buscas que as palavras que você tem trabalhado, elas totalizam, e você vai multiplicar pelo CTR médio ali que você espera atingir. Então, vamos supor, eu tenho um volume aqui de 100 mil buscas e o CTR que eu vi aqui é de 30%, porque eu vou ficar entre primeiro e segundo lugar. Beleza, então você vai pegar 30% de 100 mil buscas, vai lá dar as suas 30 mil buscas, se eu não estou enganado aqui com a matemática, e você vai ter aí o seu potencial de visitas para chegar até o site. Então, é assim que você calcula qual que é o potencial de visitantes que você vai trazer até o site. E aí, feito isso, a gente dá continuidade aqui na conta, onde você vai pegar, entender qual que é a taxa de conversão do tráfego que você gera aí através dessa visitação orgânica. No meu exemplo aqui eu coloquei 1,5%, que aqui na minha explicação da live fazia sentido esse 1,5%, mas ele é hipotético, tá? No seu site pode ser outro percentual de taxa de conversão orgânica, que no meu exemplo aqui das 10 mil visitas a 1,5% de taxa de conversão, esse e-commerce, essa loja virtual, tiraria 150 pedidos, que se cada pedido tiver 150, o ticket médio de R$100, no final do mês vai faturar R$15.000 com esses dados aqui. E essa formulinha eu deixei aqui disponível, ó, volume de buscas vezes o CTR, vezes a taxa de conversão, vezes o ticket médio, vai te dar aqui qual que é o seu potencial de faturamento. Um profissional de SEO que ele é estratégico, ele tem esses números na ponta do lápis. Por quê? Ele vai olhar, certo, eu preciso ajudar o meu cliente a bater a meta dele de vendas. Qual que é a meta de vendas dele? Se a meta deles de vendas é, nesse exemplo da planilha, 26 mil nesse mês, então eu consigo contribuir com a minha estratégia em 15 mil. Isso é pouco? Isso é muito? Aí você vai sentar com o seu cliente e analisar se isso é suficiente aí para que a parte de SEO contribua com 15 mil, ou se você precisa de uma estratégia mais agressiva de repente para você conseguir faturar ainda mais para o seu cliente. Então esse é um dos pontos. E aí, uma outra coisa que eu comentei, né, é sobre a questão do market share. Isso é muito importante. Até deixei já um relatório aqui do SEMrush aberto, que é o lacunas de palavras-chave. Eu estou comparando aqui o site da Magazine Luiza com o site da Americanas. E por que vocês devem ficar de olho nesse dado aqui do market share? Porque às vezes a gente vai falar, mas o meu cliente, ele pediu para que eu posicione o site dele para o máximo de palavras possíveis. Mas a gente tem que entender que às vezes o cliente ele não tem a capacidade técnica para explicar para a gente que o que na verdade ele quer é ele ser o player dominante ali no nicho de buscas dele. E aí, este relatório vai ajudar a gente a entender esses números. Por exemplo, aqui então a gente tem que a quantidade de palavras-chave que cada um dos dois sites tem. Então, Magazine Luiza tem 5,5 milhões e Americanas 5 milhões. Hoje, eles já compartilham 3,9 milhões, ou seja, eles brigam em 3,9 milhões de palavras-chave, o que já mostra que
o Magazine Luiza ou Americanas, enfim, depende de qual que é o time que você está, já está concorrendo ali. Mas a gente descendo um pouquinho o relatório aqui, a gente vai ver que nós temos aqui as palavras-chave que nós estamos fracos, ou seja, que no meu exemplo, o site principal é o Magazine Luiza, ou seja, é nós, né? Até aqui, ó, você, comparado com Americanas. Então, o Magazine Luiza, em comparação com a Americanas, ele está atrás em 1,8 milhão de palavras-chave aqui em comparação com o Magazine com Americanas. Então quer dizer que a gente, mesmo tendo mais palavras-chave indexadas, nós ainda estamos atrás em 1,8 milhão de palavras-chave, o que já fala ali pra gente, opa, nós temos oportunidade para crescer. Tudo bem que nós estamos fortes também em mais de 2 milhões de palavras, etc. Mas se a gente quer dominar o nosso player, nós queremos estar na frente dele em todas as pesquisas. E isso faz com que a gente ganhe market share, ou seja, uma fatia cada vez maior e melhor do que o nosso concorrente, porque não adianta simplesmente concorrer com ele ficando atrás. A gente quer concorrer ficando à frente dele nas buscas, e é isso que eu considero ser um bom market share. Quando a gente olhar esse círculo aqui com o nosso concorrente, a gente vai olhar que a gente quase não tem palavras-chave, que nós estamos mais fracos do que o nosso concorrente. A gente quer estar sempre mais forte. Então, essa linhazinha aqui das palavras-chave fortes é onde a gente quer sempre estar cada vez crescendo mais e mais. E o de palavras-chave fracas, a gente quer que cada vez seja menor, porque é sinal de que nós estamos ultrapassando o nosso concorrente. Então, esses são só exemplos aqui que eu quis trazer para mostrar como que você aí, profissional de SEO, não deve ficar só se atentando se, nossa, será que a heading tag está certa? Será que a tag canonical está adequado? Isso sim é importante, mas isso é um meio para você colocar toda essa estratégia aqui, que é só um breve recorte que eu trouxe aqui para a aula de hoje, em prática. Então, você vai utilizar ali os seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade técnica do site, melhorar o posicionamento do seu cliente, mas com tudo isso, o seu grande objetivo estratégico é que ele venda mais, que ele tenha mais clientes, que ele fature mais no final do mês, tá bom? Você tendo essa mentalidade, esse pensamento, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais valorizado na sua agência, na empresa que você trabalha como profissional de SEO, porque realmente você vai estar fazendo a diferença ali dentro da empresa, e isso é o que faz você ser um profissional diferenciado, um profissional de SEO estratégico, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí abaixo nos comentários. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal falando sobre SEO, e eu te espero no próximo vídeo ou numa próxima live. Até lá!